Irmãos, enquanto as crianças saem, vamos abrir a Escritura, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias. No capítulo 1, enquanto eu estava de férias, Passa rápido, Estava orando ao Senhor e pensando, no que traria para os irmãos. E nós iremos fazer, então, uma série de exposições, no livro de Neemias. É um livro que nos ensina muito sobre a vida cristã, sobre a caminhada cristã, para sermos homens de Deus, mulheres de Deus, mais consagrados ao Senhor, mais envolvidos em sua obra. E eu gostaria, então, a partir desse domingo, fazer algumas meditações, algumas exposições no livro de Neemias. E hoje nós iremos, então, meditar em Neemias no capítulo 1, tá bom? No primeiro capítulo. Acredito que ainda esteja sobre os efeitos do fuso horário, então, se eu terminar 1 hora a mais, não tem problema não, tá bom? Vai que eu me perca aqui no horário, Eu ainda não ajustei o celular, o relógio direito, A gente passa 1 hora aí, mas é bom estarmos na presença do Senhor e é maravilhoso estar de volta aqui com os irmãos, senti muita falta dos irmãos. E temos orado aí durante a semana, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Então, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Neemias, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Neemias ora por Jerusalém. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Eu vou pedir que o nosso irmão Luan faça essa oração nesse momento. Amém. Irmãos, nós estamos aí no início de mais um ano, certamente um ano de muitos desafios para todos nós, E alguns desses desafios já vieram desde o ano passado, com certeza, Talvez até de anos anteriores. A nossa vida, ela é marcada por grandes desafios.
Alguns desses desafios, às vezes, se aparentam maiores do que nós mesmos e, por vezes, podem ser até humanamente impossível de nós resolvermos ou de enfrentarmos esses desafios. Como igreja, nós também temos o desafio de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar o nosso próximo como a nós mesmos e também fazer discípulos de todas as nações. Esse é o desafio dessa igreja, esse é o desafio de todos nós como servos de Deus. E esses desafios aí são sempre enormes, como eu já disse, às vezes maiores do que nós mesmos. Mas, irmãos, o Senhor nos ensina em sua palavra que, se nós ouvirmos a sua voz, nós podemos sim enfrentar esses desafios com fé, crendo que o Senhor é quem vai adiante de nós. E aí nós podemos sim chegar no final do ano e poder louvar a Deus, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos desafios, e nos dias de Esdras e Neemias não era diferente. Se nós olharmos para os desafios, eles eram humanamente impossíveis de serem feitos. O povo de Deus, aqui o contexto é o contexto do retorno dos cativos na Babilônia. Nós já falamos um pouco sobre isso no ano passado, quando expomos textos em Isaías e no profeta Jeremias. Por causa da sua desobediência, o povo havia passado 70 anos na Babilônia e agora o povo está regressando. Só aqui já é um milagre. Porque quando o povo de Judá, o reino de Judá foi invadido pela Babilônia, não era costume dos babilônicos soltar o povo, muito pelo contrário, ele invadia a cidade, ele destruía a cidade completamente, pegava ali todos os bens, ouro, prata, como fizeram com o templo do Senhor em Jerusalém, e eles levavam o povo cativo, levavam suas riquezas, as suas posses, e deixavam na terra apenas aqueles já no estado final de sua vida, ou com algum tipo de deficiência, que não poderiam caminhar e só iriam atrapalhar o povo. De modo que, quando o povo de Judá, ou o reino do sul, é invadido, é praticamente completamente destruído, e só sobraram ali poucas pessoas, como cumprimento da própria profecia do Senhor, que disse que, por meio de Jeremias, que se o povo não ouvisse a sua voz, eles seriam levados cativos, e de fato o foram. Mas esse Deus que nós servimos, irmãos, Ele nunca ficará sem adoração. Ele nunca ficou sem adoração e Ele sempre fez com que um remanescente fiel perseverasse. E mesmo derramando juízo sobre o seu povo, Deus sempre pronunciou palavras de esperança, palavras de misericórdia, palavras de salvação. E Deus disse: vocês precisarão passar 70 anos na Babilônia, mas eu vou trazer vocês de volta um dia, por amor da minha aliança e por amor da minha fidelidade. Por exemplo, em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10, o profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. E agora Deus ouve a voz daquele remanescente fiel, e Deus disse: olha, agora eu vou cumprir a minha palavra, e o povo vai voltar à terra prometida. Mas uma observação importante, irmãos, que quando nós pensamos no retorno, nós pensamos que veio todo mundo de uma vez, invadiu de uma vez, levou de uma vez e veio todo mundo de uma vez, mas na verdade não. Historicamente nós sabemos que muitos permaneceram na Babilônia. Muitos já era uma nova geração, 70 anos haviam se passado, muitos já tinham constituído uma família lá na Babilônia e nem todos voltaram. Mas os que voltaram, eles voltaram, podemos dizer assim, pelo menos 3 levas. A primeira, sob o comando de Zorobabel, para trabalhar na reconstrução do templo. Depois nós vemos Esdras, inclusive Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica tradicional, original, dos tempos antigos, era um livro só. A Septuaginta, também uma tradução do hebraico para o grego, traz Esdras e Neemias como um livro só, porque é o mesmo contexto. E Esdras é levantado por Deus para ensinar a lei ao povo, para reconduzir o povo à sua palavra. Então, nessa terceira leva, nós temos Neemias, que vem com o objetivo de reconstruir os muros
da cidade, que representava a segurança, que representava que, de fato, aquela nação estava sendo reconstruída. E é interessante que só aqui nós já temos uma primeira lição para as nossas vidas. Que quando Deus foi restaurar o seu povo, a primeira coisa que ele fez foi restaurar a adoração do povo. Porque a primeira leva era para reconstruir o templo, e o templo no Antigo Testamento representava a presença de Deus no meio do povo. Depois vem Esdras para ensinar a lei do Senhor, para trazer de volta, é como se fosse a reforma daqueles dias, né? Trazer o povo de volta à Escritura, trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor, à palavra do Senhor, e aí sim, Neemias vem para reconstruir os muros. Interessante que antes de Deus restaurar a nação de Israel, Deus estava interessado em restaurar, em primeiro lugar, a adoração de Israel. E quando o Senhor, irmãos, vai restaurar a nossa vida, a primeira coisa que precisa ser restaurada é a nossa vida de adoração, é a nossa vida de consagração ao Senhor, é a nossa vida aos pés do Senhor. E o Senhor estava ensinando isso a este povo. E quando nós olhamos para esse livro, muitas pessoas expõem esse livro apenas do ponto de vista da liderança. Porque, na verdade, Neemias era um grande líder. E, de fato, Deus estava ensinando esse homem e ele se tornou um grande líder. Mas esse livro também nos ensina a como vivermos como Deus quer, a termos a nossa vida cristã mudada, transformada cada dia mais pelo Senhor e pela sua palavra. Hernandes, comentando esse livro, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o livro de Neemias é um manual que trata da restauração da vida, da família, da política, da igreja e da sociedade. E quantos de nós, irmãos, não estamos precisando ser restaurados pelo Senhor? E essa ideia de restauração, de construção, ela coaduna muito bem com a linguagem do Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que nós somos como um edifício, que estamos sendo construídos, certo? Em cima dos ensinamentos dos apóstolos e sobre Cristo, que é a principal pedra, a pedra fundamental da igreja. Pedro também diz que nós somos pedras que vivem sendo edificadas sobre Cristo. E nesse primeiro capítulo, irmãos, Deus está chamando o povo, primeiramente, a um despertamento espiritual. E depois ele vai trabalhar, sim, na reconstrução dos muros. Mas antes, Deus vai tratar com a vida de adoração do seu povo. Nós queremos grandes coisas nas nossas vidas. Nós temos grandes desafios, talvez, financeiros, profissionais. Nós queremos tantas coisas, bens materiais nessa terra, e às vezes nós esquecemos que o principal nas nossas vidas é a restauração espiritual, é a nossa renovação espiritual. O Senhor, irmãos, é quem nos desperta para uma vida cristã genuína. Antes de mais nada, uma observação muito importante antes de entrarmos aqui nos ensinamentos. É que quando nós olhamos para textos com o nome de homens, Esdras, Neemias, muitas vezes nós focamos na pessoa, não é verdade? Nós focamos, nossa, eu quero ser como Neemias, como se tudo que ele possuísse de bom viesse dele mesmo. Mas, em primeiro lugar, esse livro ele não fala sobre Neemias. Ele fala sobre o que Deus pode fazer na vida de alguém que se dispõe a honrá-lo e obedecê-lo. Sem Deus, irmãos, Neemias não seria nada, não seria ninguém. Ele fez tudo o que ele fez, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Então, esse texto ele não é necessariamente sobre Neemias, os irmãos entendem o que eu estou dizendo aqui? É sobre o Senhor que age na nossa vida, é sobre o Senhor que restaura o seu povo. E que, após meditarmos nesses textos, o Senhor possa vir sobre nós com um despertamento espiritual, renovando as nossas vidas, transformando as nossas vidas para a glória do seu próprio nome. E eu gostaria, então, de retirar alguns ensinamentos desse texto nessa noite para as nossas vidas. E o primeiro ensinamento, como nós já vimos, irmãos, Deus quer que restauremos a nossa vida de adoração. Deus quer que nós restauremos a nossa vida de adoração. Se nós assumirmos um compromisso verdadeiro com Deus, certamente, irmãos, o Senhor há de mudar a nossa sorte e restaurar as nossas vidas.
Sem uma vida de adoração, irmãos, nós seremos, como o apóstolo Paulo diz, como meninos, agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Sem uma vida de adoração, sem uma vida aos pés do Senhor, nós seremos apenas clientes em sua obra e não seremos servos de Deus. A primeira coisa que o Senhor quer tratar com a nossa vida hoje é como está a nossa vida de adoração diante do Senhor. E isso eu não sei da sua vida, eu sei da minha vida, né? Mas só você sabe como está a sua vida diante do Senhor nessa noite. Se você tem sido um verdadeiro servo do Senhor, que tem servido ao Senhor da maneira certa e com as motivações corretas. Por vezes parece que a gente fica buscando tanta coisa na nossa vida e esquece do principal. A gente trabalha tanto e às vezes a gente não ora. A gente trabalha tanto e às vezes a gente não louva ao Senhor. A gente trabalha tanto e às vezes a gente não tem tempo para as coisas de Deus. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos pensar é como está a nossa vida de adoração diante do Senhor. E se você estiver respondendo aí para você mesmo, não está muito bem não, saiba que o Deus que restaura está presente aqui nessa noite. E se você abrir o seu coração para o Senhor, eu creio de todo o meu coração que Ele poderá fazer com que a sua vida seja renovada a partir de hoje, seja transformada a partir de hoje, para que você seja um servo melhor, para que você seja mais dedicado ao Senhor, de todo o seu coração. O que o Senhor queria do povo, em primeiro lugar, é que o povo tivesse uma vida consagrada a Ele. Em segundo lugar, Deus quer que nós nos importemos uns com os outros, que nós nos importemos com o seu povo, com a igreja. Há muitas pessoas que vivem uma vida completamente alheia à vida da igreja, que elas não se importam com as outras pessoas, que elas não ligam se as pessoas estão bem, se não estão bem, se estão seguindo a Cristo, se não estão seguindo a Cristo. Irmãos, eu fico impressionado quando eu olho o que Deus fez na vida de Neemias, a tal ponto de ele se preocupar com seus irmãos. E de ele se preocupar com o povo de Deus. Do versículo 1 ao versículo 4, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei. Ele perguntou porque ele queria saber, ele estava preocupado com eles. Percebam, eu perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ele estava muito bem, obrigado, ele era copeiro do rei. Ele tinha um cargo de alta confiança, ele podia muito bem falar, eu estou bem demais aqui, né? Como diz o goiano, né? Estou bem demais da conta, uai, né? Vou falar bastante uai, né? Que eu treinei meu uai esses dias, né? E ele poderia falar, eu estou muito bem, obrigado, mas ele se preocupa com seus irmãos. Neemias sabia que aqueles que não foram levados para o exílio possivelmente estavam em agonia. Ele sabia que a cidade havia sido completamente devastada e destruída pelo exército da Babilônia. Ele sabia que havia uma população extremamente pobre, extremamente carente, miserável, que havia ficado em Judá. E ele se importa, irmãos. Ele poderia muito mais, eu estou bem obrigado, mas ele se importa. Diz no versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E olha a atitude de Neemias, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Os irmãos percebem o quanto ele se importava, o quanto ele se preocupava com o restante do povo de Israel, que estava sofrendo, que estava cativo. Ele poderia muito bem falar assim, que o Senhor abençoe, como a gente faz às vezes, né? A gente sabe das necessidades de alguém, a gente fala assim, Deus seja contigo, vá em paz, não me perturbe mais, né? Às vezes a gente faz assim, mas quantas vezes a gente de fato se preocupa? A gente percebe aqui que a atitude de Neemias revela alguém que, de fato, se importou, aquilo machucou o seu coração, sabendo da situação difícil em que os seus irmãos estavam. Ele se assenta e ele chora e ele lamenta, ou seja, ele é tocado pela situação dos seus irmãos. Ele sofre a dor que eles estão sofrendo. Observe que, logo no início, diz que ele estava na cidadela de Suzã.
Nós não lemos isso no texto? Irmãos, essa cidade, ou essa cidadela de Suzã, era apenas uma casa de inverno dos reis. Então, quando os reis iriam passar suas férias, digamos assim, ou queriam passar, ir para a casa de inverno, ter um momento ali em outro local, eles iam lá para a cidadela de Suzã, e Neemias estava lá. Mas ainda lá nessa cidade, talvez mais festiva, né, do rei, é difícil falar o nome dele, Artaxerxes, né, estava servindo ao rei, estava muito bem, mas ele se incomoda, ele chora, ele sofre a dor dos seus irmãos. E isso, irmãos, é muito pedagógico para as nossas vidas, porque Deus também nos chamou para sofrer com as dores uns dos outros, para nos importarmos uns com os outros. Interessante que, por vezes, nós somos bons juízes, não é verdade? Fulano não tem mais vindo para a igreja. Pastor, tem que disciplinar mesmo, manda embora da igreja. Poxa, aquele irmão tem cometido pecado, olha aí o Instagram dele. Você se importa com esses irmãos? Vocês se importam com aqueles que estão aí jogados nas sarjetas, às margens da sociedade? Você se importa com aquelas pessoas que não têm Deus na sua vida, que estão indo para o inferno? Você se importa com aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão enfermas, que estão, seja enfermidades físicas ou emocionais? Você se importa com aquelas pessoas, por exemplo, que não têm vindo à igreja? Esse texto nos ensina, irmãos, que nós precisamos, ao sabermos da situação difícil de outra pessoa, nos importarmos com ela. E enquanto estava pensando sobre isso, eu pensava sobre o apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, injustamente, cheio de problemas, como nós temos sempre muitos problemas, estava preso. Mas, irmãos, Paulo não deixou de se preocupar com a igreja. Paulo não deixou de se preocupar com seus irmãos. Ele não podia estar lá presencialmente, mas ele mandava cartas, ele orava, ele mandava pessoas, vão lá, vai lá Tito, vai lá Timóteo, eu quero saber da situação daquela igreja, eu quero saber da situação dos meus irmãos, e tragam notícias. Quando ele ouvia, né, alguma coisa ruim, ele mandava carta, né, dava uma bronca, certo? Ou exortava, mas quando ele ouvia coisas boas, ele se alegrava. Era alguém que se importava, era alguém que se preocupava com as pessoas. E quando nós olhamos, irmãos, para o nosso maior exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, temos que ter nele o nosso maior exemplo de alguém que se importava com os outros. Jesus, ele olha para Jerusalém e ele chora sobre ela. Ele se compadece daquela cidade, porque aquelas pessoas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele se importa com aquela multidão faminta e as alimenta. Ele se importa com as crianças. Ele se importou com as mulheres que, por vezes, viviam à margem da sociedade. Ele se importa com os seus amigos. E passa 3 anos discipulando aqueles homens para darem continuidade à igreja. Jesus, irmãos, ele se importa conosco, ele veio a este mundo para nos dar a vida eterna, para morrer naquela cruz no nosso lugar, e ele não veio por outro motivo, a não ser motivado pelo seu amor para conosco. Da mesma forma, irmãos, a gente precisa se importar com os outros. Há muitos irmãos nessa igreja que sofrem problemas terríveis, dificuldades terríveis. E por vezes, talvez, essas pessoas se perguntam assim, ninguém se importa? Será que ninguém está nem aí para mim? Quantas vezes nós sabemos e nem sequer oramos, nem sequer nos aproximamos? Uma forma de nós nos importarmos uns com os outros é desenvolvendo, irmãos, amizades profundas, amigos sinceros, verdadeiros, com quem nós podemos abrir o nosso coração para cuidarmos melhor uns dos outros. Porque você não compartilha a sua vida íntima com pessoas com as quais você não tem intimidade. É por isso que nós precisamos nos amar, como João diz, ardentemente. Termos amigos, irmãos próximos, para que possamos conviver, para que possamos ter amizades sinceras, para que possamos abrir o nosso coração e não apenas dar aquela resposta, muitas das vezes mentirosa, quando alguém fala assim, e aí, você está bem? Estou bem, está tudo bem.
E às vezes a pessoa está destroçada por dentro, e ela não está bem, ela está arrasada. Às vezes ela pode dizer que está bem, mas lá no seu coração, tudo que ela quer é pôr um fim na sua própria vida, irmãos. O Senhor nos chamou para cuidar uns dos outros, para amar mais uns aos outros, para nos compadecermos mais uns dos outros. Neemias nos ensina isso. O terceiro ensinamento, irmãos, que nós podemos extrair desse texto é que Deus quer que nós dependamos dele diante dos desafios. E eu já adianto que se você quiser vencer os seus desafios por você mesmo, muito provavelmente você vai fracassar. Neemias entendia, irmãos, que diante dos desafios, ele precisava do Senhor. Versículo 4, a segunda parte diz... Eu vou ler o versículo 4 todo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Aí ele diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que é o jejum e a oração? Atitudes de profunda dependência de Deus. Quando você jejua, você está afirmando ou demonstrando que você depende do Senhor, que é quem sustenta você, que é quem vai te dar o alimento, quem vai te dar o pão de cada dia. O jejum representa isto. E a oração, que geralmente está muito próxima do jejum, demonstra que nós precisaremos do Senhor para enfrentar os nossos desafios. Que nós precisamos do agir de Deus na nossa vida, quando nós dormimos, quando nós nos levantamos para enfrentarmos dia a dia aqueles leõezinhos que nós temos que matar por aí. Precisamos do Senhor, irmãos. Neemias poderia muito bem falar, como eu sou copeiro do rei, eu vou lá e eu vou resolver o problema. Não, ele se humilha, ele jejua, ele ora, como quem fala assim, Senhor, eu preciso do Senhor, olha o desafio que eu tenho diante de mim. Como que eu vou reconstruir aqueles muros? Como que eu vou fazer alguma coisa para ajudar os meus irmãos? Eu preciso do Senhor. Estive jejuando e orando, ou seja, dependência de Deus. Neemias creu e dependia da fidelidade do Deus da aliança, porque ele diz, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele lembra daquele Deus que disse, eu vou ser o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. E ele começa a depender do Deus da aliança, das promessas que o Senhor havia feito ao povo, que sempre teria um povo que o adorasse sobre a terra. Depois ele diz, para acudires à oração de teus servos, ou seja, nós precisamos do agir de Deus, para enfrentarmos as lutas. Dia e noite, ele diz, que faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Dia e noite, a ideia de perseverança na oração, de constância na oração. Irmãos, nós precisamos orar mais. Precisamos ter mais tempo na presença do Senhor, dedicados à oração. Alguns grandes homens de Deus, quando tinha muita coisa para fazer no dia, eles falavam assim, preciso de 2 ou 3 horas, pelo menos, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. E nós precisamos, irmãos, nos quedar aos pés do Senhor, em oração, se possível em jejum, demonstrando a nossa dependência do Senhor. Quando Josué estava diante daquelas muralhas intransponíveis, ele diz, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, se consagrem ao Senhor, dependam do Senhor, e vocês vão ver as maravilhas que o Senhor vai fazer. E o Senhor concedeu ali o início da conquista da terra prometida. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz, orai sem cessar. Efésios capítulo 1, versículo 5, Paulo diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas nós precisamos orar individualmente, mas nós precisamos também orar como igreja, comunitariamente. É importante também orarmos como igreja. É por isso que nós temos a nossa
tão amada e querida reunião de oração na igreja. É porque entendemos que é importante, sim, o povo de Deus se reunir para orar pela própria igreja, para orar ao Senhor, para orar por pessoas, para que o Senhor as converta, para que o Senhor haja na vida delas com poder e graça. Quando Pedro estava preso, Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, em favor dele. E quando nós olhamos para o nosso maior exemplo, irmãos, nosso Salvador Jesus Cristo, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 12, quando Jesus vai escolher os seus 12 discípulos, ele passa a noite inteira orando. Antes de dar a sua vida por nós naquela cruz, ele vai a uma região chamada Getsêmani, e ele ora ao Senhor, e ele se derrama diante do Senhor, e ele diz: Senhor, que se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito como tu queres, e não como eu quero. Moisés, quando vai conduzir aquele pequeno povo, gigante povo, o Senhor diz: Moisés, eu vou com vocês. E ele diz ao Senhor: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Precisamos, irmãos, depender do Senhor na nossa vida, em tudo que nós fazemos. Nós precisamos do Senhor. A vitória começa não quando nós pegamos nas armas de batalha, mas quando nós dobramos os nossos joelhos em oração diante do Pai, diante do Senhor dos Exércitos. Deus tem grandes desafios para nós, e nós precisamos depender mais do Senhor na nossa vida. E o quarto e último ensinamento, irmãos, Deus quer que nós confessemos os nossos pecados e mudemos as nossas atitudes. Vou repetir. Deus quer que confessemos os nossos pecados e mudemos as nossas atitudes. Versículo 6 diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje eu faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, o qual temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Percebam que, inclusive, ele se coloca no bolo. Ele poderia muito bem falar: os teus filhos lá, o teu povo lá está pecando. Mas ele não faz assim, ele se coloca, ele diz: nós, eu e esse povo, nós temos pecado contra o Senhor. E ele diz mais à frente, no versículo 9: mas se vos converterdes a mim, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Promessa do Senhor. Percebam que não basta apenas a confissão. O Senhor fala: vocês têm que se converter. Vocês têm que mudar as atitudes de vocês. Porque quantas vezes, irmãos, nós confessamos os nossos pecados, mas a gente não muda de vida. Quantas vezes a gente está sempre: Senhor, me perdoa, e logo depois a gente já peca de novo, mesma coisa. E a gente não muda, e a gente não larga uma prática pecaminosa, irmãos, e isso não é verdadeiro arrependimento. Ou seja, a restauração na vida do povo de Deus começa com confissão, com arrependimento, com consciência de que este povo está pecando contra Deus, que tem feito coisas que desagradam ao Senhor, que vão de encontro à sua palavra, que ofendem a sua santidade. E nós precisamos, irmãos, olhar para a Escritura e ver: será que eu tenho desagradado a Deus? Será que eu tenho desobedecido o Senhor? Quais pecados nós precisamos confessar nessa noite? E que mudança de atitude nós precisamos ter nessa noite? A confissão verdadeira, irmãos, ela requer pelo menos 4 coisas. A primeira delas é um autoexame à luz das Escrituras.
Porque muitas vezes a gente até pensa que está fazendo certo e não está. Nós precisamos fazer e analisar as nossas vidas, não de acordo com as nossas próprias concepções pessoais, mas à luz da Escritura, porque é ela quem escancara diante de nós o nosso pecado. Por isso que o salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque às vezes nós temos desagradado a Deus em coisas que nós nem sequer estamos percebendo. E nós precisamos verdadeiramente analisar as nossas vidas à luz das Escrituras. Em segundo lugar, nós precisamos de arrependimento. Não basta apenas ficar pedindo perdão, mas não se arrepende verdadeiramente. Não se converte verdadeiramente. A conversão é uma mudança de atitude. Se eu estou indo para cá, estou desobedecendo a Deus, eu tenho que deixar isso de lado e mudar para o outro lado e passar a fazer a vontade de Deus, revelada na Escritura. E aí sim, com verdadeiro arrependimento, então, nós confessamos ao Senhor o nosso pecado. E, por quarto lugar, nós decidimos mudar, deixar essas práticas pecaminosas para obedecer ao Senhor. E aí eu pergunto a você nessa noite: quais são os nossos pecados que precisamos abandonar nessa noite? O que temos feito que tem ofendido a santidade do Senhor? O Senhor trouxe aqui para tratar com a nossa vida. E eu tenho certeza que você está pensando, e você sabe o que você tem feito que tem desagradado ao Senhor. E a palavra para nós, Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Percebam que a confissão, ela vem acompanhada de atitude de mudança. Ele confessa, mas ele precisa deixar. E precisamos entender que encobrir as suas transgressões, ele está falando aos olhos humanos. Ok, irmãos? Porque diante de Deus nós não conseguimos encobrir nada. As nossas vidas estão patentes aos olhos do Senhor. Nós podemos até enganar as pessoas ao nosso redor, o pastor da igreja, a igreja, os meus irmãos, a minha família, mas nós nunca conseguiremos enganar ao Senhor. Então ele está falando aos olhos humanos aqui. Aquele que encobre as suas transgressões, essa pessoa ela jamais vai prosperar. Sabe por quê, irmãos? Porque ela vai estar sempre debaixo da condenação e da ira de Deus. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Que seja uma noite, irmãos, de profundo arrependimento para cada um de nós. Porque todos nós que estamos aqui temos pecado contra o Senhor. E há sempre coisas nas nossas vidas que nós precisamos deixar e abandonar para viver para a glória de Deus. E para concluir, versículo 11, Neemias ele conclui dizendo que somente é Deus é que concede a vitória ao seu povo. Ele diz: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele ora ao Senhor e entende: Senhor, para eu ter sucesso, para eu ser bem-sucedido, eu preciso que o Senhor nos dê a vitória sobre o que nós temos tentado fazer. Quantos desafios, irmãos, mas nós precisamos entender que é o Senhor quem pode nos dar a vitória, quem pode nos conceder a vitória. E ele fala que o Senhor escuta a oração daqueles que se agradam de temer o teu nome, daqueles que têm alegria em servir ao Senhor, daqueles que têm alegria de viver a vida abundante que o Senhor promete àqueles que o amam. A vitória, irmãos, depende do Senhor. Sem Deus, nós seremos sempre fracassados. Essa é uma verdade inegociável da Escritura. Sem Deus, nós seremos sempre fracassados. Mas com Deus, nós andaremos sempre em triunfo sobre essa terra, nos bons ou nos maus momentos. Mas, irmãos, precisamos lembrar que a nossa vitória não está no sucesso financeiro.
A nossa vitória não está nos bens materiais. A nossa vitória não está na ausência de problemas ou enfermidades. A nossa vitória não está no status diante da sociedade. A nossa vitória não está nos aplausos ou no reconhecimento humano. A nossa vitória, irmãos, está na presença de Deus conosco e na vida eterna concedida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa vitória. Esse é o nosso prêmio. Essa é a nossa maior riqueza. Entendermos que essa é a nossa vitória. Diante de tantos desafios, irmãos, Deus está nos chamando a um despertamento espiritual, com o objetivo de nós sermos servos fiéis ao Senhor. Todo mundo aqui é servo de Deus, assim como Neemias fala, teus servos, eles ainda são teus servos, estão pecando, estão transgredindo a tua lei, mas ainda são teus servos. Se nós já formos salvos verdadeiramente em Cristo, nós nunca deixaremos de ser salvos, nunca deixaremos de ser crentes, mas nós podemos escolher o tipo de crentes que nós queremos ser. E de todo o meu coração, irmãos, eu espero que você seja um crente fiel, um crente consagrado ao Senhor, um crente de oração, um crente que cuida dos outros, que se importa com os outros, um crente que anda dia após dia na dependência do Senhor, que sabe que a vitória depende dele, um crente que estará sempre dizendo, Senhor, me ajuda, vai adiante de mim. E como aplicação, irmãos, primeira aplicação, peça a Deus, nessa noite, aqui e agora, para que restaure a sua vida de adoração. Como está a sua vida de adoração? O Senhor é poderoso para renovar a sua vida, para transformar a sua vida, para restaurar a sua vida. Segundo, ame o próximo, se importe com os outros, se importe com o seu cônjuge, se importe com seus filhos, se importe com seus irmãos, com seus amigos, com aquelas pessoas que Deus coloca na sua vida diariamente, se importe com elas, ore por elas, peça que o Senhor haja com poder e graça na vida delas, vamos cuidar mais uns dos outros, vamos nos importar, nos preocupar mais uns com os outros. Terceiro, tenha uma vida na dependência de Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum. De maneira prática, qual é o melhor momento do seu dia para você estar na presença de Deus? Se você não separar esse momento e definir esse momento, dificilmente você vai ter esse momento. Qual é o melhor horário para você estar na presença do Senhor, com uma vida diária, devocional ao Senhor? É de manhã, assim que você acorda? Não, pastor, eu já acordo na correria e tal. Você pode acordar meia hora mais cedo para buscar a presença do Senhor. Não, pastor, meu melhor horário é no horário de almoço, então separa aquele horário. Não, pastor, melhor horário é quando eu chego do trabalho, então separa esse horário. Não, pastor, melhor horário é quando eu vou, antes de eu dormir, que eu já começo a orar, eu já durmo em seguida, né? Nem vi que hora terminou. Não tem problema. O importante é que você tenha uma vida devocional diária diante do Senhor. Isso é importante, irmãos. Quarto, examine hoje a sua vida. Confesse os seus pecados e mude as suas atitudes. Não é a palavra minha, é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Em último lugar, quinta aplicação, viva como um vitorioso. Ou seja, viva na presença de Deus. Essa é a finalidade principal do homem. Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Que esse ano seja um ano de grande mudança em nossas vidas. Deus nos trouxe aqui, irmãos, para nos despertar, para servirmos a Ele de todo o nosso coração. Certamente os desafios são enormes, mas o Senhor é quem nos dá a vitória. Amém, queridos?